Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, mais um vídeo desta quinta-feira e é claro com informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Ontem foi dia de Vasco e Portuguesa. Vasco venceu pelo placar de 2-0 com o time principal, mostrou de fato que vem coisa boa por aí em 2023, mas ficou claro a necessidade ainda de reforçar o elenco. E reforços vão chegar. Não à toa, ontem, na parte da noite, na cidade carioca, desembarcou o goleiro Léo Jardim. Hoje, inclusive, na parte da tarde, ele realiza exames médicos para assinar um contrato de 3 anos com o Gigante da Colina. Outros nomes também chegarão, pois Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, ao Sport Center da ESPN, deu uma entrevista coletiva e falou sobre a chegada de novos reforços, falou sobre Papo Gomes, falou até mesmo sobre Marlon Gomes, volante da base que vem se destacando muito no Sul-Americano de seleção sub-20. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer todas as informações sobre tudo o que aconteceu nesta manhã de quinta-feira dentro do nosso Gigante da Colina, mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, gente, se inscreva. Estamos aí nesse momento com 84.700 inscritos, queremos muito mesmo chegar à marca dos 85 mil, então conto com a sua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e se inscreva no nosso canal. Caso você esteja aqui todos os dias assistindo os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. A sua inscrição é muito mais importante do que você pensa. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Ative também o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários sobre as suas expectativas para 2023. Acha que o Vasco vem com tudo nessa temporada? Deixa aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero primeiramente falar sobre tudo o que aconteceu nessas últimas horas se tratando de mercado. E a gente finaliza o vídeo falando sobre a partida de ontem entre Vasco e Portuguesa. Primeiramente, quero falar aqui sobre Léo Jardim, né? Pois ontem às 9h10 da noite, o Vasco, enquanto enfrentava a equipe da Portuguesa no estádio Luso Brasileiro, desembarcava na cidade carioca, até para ser mais exato, no aeroporto do Galeão, o novo goleiro cruz-maltino Léo Jardim. Ele será o 10º reforço do clube de São Januário. O Vasco já se acertou com o Lille a contratação desse grande jogador e nesta tarde de quinta-feira o atleta já realiza exames médicos, numa clínica inclusive parceira do Vasco aqui também no Rio de Janeiro. Se o documento do Lille chegar ao Vasco ainda hoje, a expectativa é que o anúncio aconteça nas próximas horas. Se a documentação não chegar, provavelmente o anúncio será feito nessa próxima sexta-feira, amanhã, pelo Cruz Maltino. Inclusive ontem ainda no aeroporto, ele falou sobre a sua chegada, ele disse assim: ainda faltam alguns detalhes para serem resolvidos, espero que tudo se resolva, estou muito feliz e contente com essa oportunidade, é o momento certo, perfeito, espero que as coisas se resolvam para começar o quanto antes. E ainda ele prosseguiu e falou assim sobre a disputa que terá com o goleiro Ivan, que vem de fato mostrando que é uma grande contratação feita pelo Vasco junto ao Corinthians. Sobre essa disputa, ele falou assim: sim, vai ser uma disputa natural, chego para brigar pelo meu espaço, fazer o meu trabalho. Como eu falei antes, espero que as coisas se resolvam da melhor maneira para eu começar a trabalhar o quanto antes. Então teremos 2 goleiros, gente. Para quem acompanhou as últimas partidas do Vasco contra a Inter Miami e contra a Portuguesa, viu da qualidade que o Ivan tem, viu realmente que é um goleiro diferente, é um goleiro de seleção brasileira, e agora chega mais um grande goleiro com experiência no futebol da Europa, Léo Jardim, para ajudar o elenco Cruz Maltino. Então, para quem não tinha bons goleiros nesses últimos anos, hoje a gente tem ótimos goleiros, um no banco e um no time titular. Inclusive o próprio Maurício Barbieri, ontem, após a partida, durante a entrevista coletiva, falou sobre essa situação. Ao ser perguntado sobre o Robson Bambu no time titular, ele disse assim: a gente acompanhou os jogos de quem ficou aqui e o Robson foi muito bem, e ainda complementou. O Ivan foi muito bem também, e a chegada do Léo, no caso o Léo Jardim, já estava em conversa programada, e ele vindo é uma dor de cabeça ótima. Então, todos aí sabem da qualidade do Léo Jardim e todos também acreditam que é o melhor para o Vasco
ter 2 grandes goleiros no elenco. É claro, é muito chato um desses goleiros ter que ficar no banco de reservas, mas é bom saber que sempre teremos 2 grandes jogadores à disposição. Mas vamos prosseguir, né, rapaziada, pois não para por aí. Como a gente falou, vamos primeiro falar sobre o mercado e depois a gente fala um pouquinho sobre Vasco da Gama e Portuguesa. E ainda sobre o mercado, a gente tem novas informações sobre o zagueiro do Milionários, Andrés Linhas. Quero primeiramente falar quem é esse jogador. Esse atleta, nos últimos dias, foi oferecido ao Gigante da Colina. O Vasco é um clube que procura um zagueiro que atue pelo lado direito no mercado e, sabendo disso, o mercado começa a se posicionar com a intenção de oferecer atletas ao Gigante da Colina. E o Andrés Linhas foi um desses nomes oferecido. É um jogador de 25 anos, é um jogador destro, 1,88 m, jogador de seleção colombiana, que na última temporada, no campeonato colombiano, ele atuou em 22 partidas, sendo 21 como titular. O seu principal ponto forte é a interceptação de bola. Não há pontos fracos notáveis no jogador, inclusive outro ponto forte muito importante, ainda mais para uma equipe como a do Barbieri, são os passes certos. Ele tem uma média de 89% de passes certos por partida e uma média de 93% de passes certos no próprio meio-campo. Então é um jogador que tem essa qualidade no passe, é um jogador diferente, é um jogador que se encaixa exatamente naquilo que hoje o Vasco busca para ser o seu zagueiro titular. E segundo informações do Julian Cabeira, um jornalista colombiano, e também da página Football Red, trouxe notícias que Vasco da Gama e River Plate monitoram a situação desse jogador. O Vasco ainda não fez nenhum tipo de oferta, não formalizou absolutamente nada, mas acompanha de perto a situação desse atleta de 25 anos, que é um dos grandes destaques do futebol colombiano. A proposta ainda não foi feita, foi um nome oferecido por meio de empresários ao Gigante da Colina, mas é um nome que interessa pelas qualidades que a gente trouxe aqui a vocês. Um jogador que se encaixa perfeitamente naquilo que o Paulo Brax busca para o elenco Cruz Maltino. Vale a pena investir? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai seguir de olho, informando aí a vocês tudo que está acontecendo. Mas prosseguindo, né, rapaziada? Porque, é claro, ainda temos informações importantes para trazer a vocês. E se tratando de mercado, temos que falar sobre o que aconteceu nesta parte da manhã, pois o nosso diretor executivo, Paulo Brax, deu uma entrevista ao Sport Center, um programa que começou às 11h45 na ESPN. Houve várias perguntas feitas ao nosso diretor executivo, eu vou fazer questão de fazer todas elas aqui, passar todas elas, a vocês. A primeira pergunta feita é a resposta, sobre chegadas e saídas. O Paulo Brax confirmou que mais chegadas e mais saídas irão acontecer no elenco. Lembra que o Paulo Brax falou que até abril de 80% a 90% o elenco estará fechado? Nesse momento não tem nada fechado ainda no elenco do Vasco. E quando ele se trata disso, ele não está falando apenas de chegadas, mas também de saídas. Caso jogadores como Eric, Zé Santos, atletas como esses, não irão permanecer no Vasco para a próxima temporada. Ele confirmou que ainda terão saídas e chegadas. Ainda também sobre outras situações. Ele falou sobre Papo Gomes. Ontem tivemos a informação desse jogador, camisa 10 do Sevilha, jogador de seleção argentina, jogador campeão mundial, que o Vasco teria formalizado uma proposta pelo atleta. Olé, no caso da Espanha, trouxe essa informação. TYC Sport do futebol internacional também cravou isso. Muitas mídias internacionais bastante renomadas confirmaram o interesse do Vasco pelo Papo Gomes. E é claro, hoje Paulo Brax foi perguntado sobre essa situação e ele respondeu que não há nenhuma negociação nesse momento. As falas dele foram as seguintes: é uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa, nem do Sevilha, nem do jogador. Não há nenhuma chance do atleta vestir a camisa do Vasco. Então o Paulo Brax foi correto, foi sucinto e foi verdadeiro nas suas palavras. Papo Gomes e Vasco, nesse momento, segundo o diretor executivo, são coisas que não irão acontecer. E antes que você possa falar, Lucas, então você inventou essa notícia. Gente, para quem acompanha o meu canal, ontem eu mostrei todas as páginas de renome internacional, com mais de 3 milhões de seguidores, página aí, grandes jornais da Espanha, trazendo essa informação. Meu trabalho aqui é passar informações a vocês, e ontem tudo indicava que de fato tivesse acontecido, né, essa procura do Vasco pelo Papo Gomes. Hoje o Paulo Brax mudou as falas. Inclusive sobre o ano de 2023 ele confirmou que será um ano competitivo para o Vasco da Gama. O objetivo do Vasco
em 2023 é ser competitivo. E é claro, para isso, o Vasco precisa ir ao mercado contratar. Mas a gente esquece muito de um jogador que já tem dentro do elenco do Vasco, que é de muita qualidade. Ontem eu estava olhando para o elenco que foi a campo e ficou faltando 3 atletas que, se estivessem ali dentro do campo, iria ser outro Vasco: Jair, Luco Orediano e Marlon Gomes. Não podemos esquecer do Marlon Gomes. O campeonato sul-americano de seleções que ele está fazendo é um absurdo, gente. Ele está sendo considerado um dos melhores jogadores, se não o melhor do campeonato no geral, não apenas do Brasil, mas de todo o sul-americano. É um jogador que hoje desperta o interesse de vários clubes do futebol internacional, mesmo ainda muito jovem. E sobre isso o próprio Paulo Brax falou também. A gente sabe tanto que ele está em alta no futebol brasileiro. A torcida pode ficar tranquila, mas é óbvio que um atleta desse nível vai despertar interesse do mundo todo. Isso é algo positivo. Os holofotes estão no Vasco da Gama. Então o Paulo Brax está ciente disso. O Vasco busca também a renovação contratual do Marlon Gomes e a expectativa é que isso venha a andar nos próximos dias. E para finalizar aqui tudo o que aconteceu nessa entrevista coletiva não, né? Mas nessa entrevista do Paulo Brax ao Sport Center, ele falou sobre reforços e garantiu que o Vasco não está no mercado à procura de lateral esquerdo e goleiro. O goleiro já achou, que foi o Léo Jardim, e também o lateral esquerdo não chegará ao Gigante da Colina. O Vasco conta com Lucas Piton, Paulo Vitor e Edmar. E ele ainda segue: vamos buscar para outras posições, mas prefiro não falar quais porque temos jogadores aqui e na base brigando pelas vagas. Então, isso que o Paulo Brax trouxe de informação confirmou que o Vasco está no mercado e as únicas 2 posições que não são prioridade para o Vasco é a lateral esquerda e também o gol. Zaga, lateral direita, volante, meia, pontas e ataque, o Vasco segue ativo no mercado buscando atletas. Ou seja, se já tivemos 100 milhões, né, de investimento, vem ainda muito mais por aí. E, gente, para finalizar o vídeo aqui rapidinho, só falar sobre 2 informações. A primeira, sobre Vasco da Gama e Botafogo, hoje foi confirmado. Vasco da Gama e Botafogo vai acontecer numa quinta-feira, dia 16 de fevereiro, às 8h30 da noite, no estádio do Maracanã. A Ferdi confirmou ontem o consórcio do Maraca, que é liderado por Flamengo e Fluminense, aceitou, e a Ferdi hoje confirmou a alteração da data e o jogo sendo no Maraca. Para finalizar aqui o vídeo, gente, falar sobre o Vasco e Portuguesa. Pois ontem os 2 clubes se enfrentaram, o Vasco venceu pelo placar de 2-0 e o Maurício Barbieri, numa entrevista coletiva, falou sobre a atuação da equipe Cruz Maltina. Então, é claro, é melhor vocês ouvirem do próprio Barbieri do que de mim. Ele disse que gostou muito do rendimento da equipe, falou que foi positivo o que viu dentro de campo, mas também deixou bem claro que a ausência do Jair, a ausência do Orediano e a ausência do Marlon Gomes fizeram falta na partida de ontem e são peças essenciais. Mas sem muita enrolação, dê uma olhada aí no que o técnico do Vasco da Gama falou sobre o rendimento do Vasco ontem diante da Portuguesa no Estádio Luso Brasileiro. Eu acho que mais do que o resultado, eu saio feliz com o rendimento da equipe, com o desempenho. Eu acho que a gente faz um placar de 2-0 com muitas oportunidades de ter feito mais gols. E se tem algo que a gente tem que ajustar, alguns detalhes, principalmente da bola aérea, que a gente deu um pouquinho de espaço, mas o Ivan fez um jogo seguro, a defesa também. Saiu satisfeito e reforçando que a gente está num processo ainda, vai levar algum tempo. E aí, torcedor, animado com o Vascão? Acha que vai esse 2023? Deixe a sua opinião aí nos comentários e, é claro, volto a repetir, coloque aí embaixo a sua expectativa para esta próxima temporada. Será que a gente vai ser mais feliz, né, nesse ano de 2023? Deixe a sua opinião aí embaixo. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta quinta-feira. E, é claro, ainda retornaremos hoje à noite com o Boa Noite Gigante. Contamos com a sua presença. Fiquem com Deus, vamos que vamos. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.